pessoal! Estaremos dando início à nossa segunda aula, continuando no tema materiais manipuláveis no ensino da matemática para alunos com necessidades especiais. Agora estaremos falando sobre os materiais manipuláveis. Introdução. A matemática era considerada disciplina de difícil compreensão, enraizada na metodologia tradicional, ou seja, uma metodologia no qual o professor ele utiliza o quadro e o aluno é um sujeito passivo que apenas copia o que é transmitido para ele e nada além disso, né? Então, pouco contribui para mudar a visão dos alunos para o conteúdo, sendo utilizadas estratégias abstratas que dificultam o aprendizado desses alunos, né? E a situação fica mais complicada quando se trata de alunos com deficiência, visto que esses precisam de recursos adequados às suas necessidades educacionais. As situações mencionadas acima acabam por justificar a escolha do tema, materiais didáticos manipuláveis, no ensino da matemática. Lorenzato, em 2006, página 21, ele afirma que o material concreto ele pode ser um excelente catalisador para o aluno. Ele construiu seu saber matemático. Assim, é de grande importância que o professor planeje e seja mediador da aplicação desse recurso em sala de aula, a fim de que consiga grandes avanços no processo de ensino-aprendizagem. Então, no próximo slide, nós vamos falar sobre o que é esses materiais manipuláveis, ok? Próximo slide. Materiais didáticos manipuláveis. Ele é qualquer instrumento útil ao processo de ensino-aprendizagem. Entram nessa definição materiais como giz, calculadora, jogos, cartaz, caderno, caneta, etc. Eles podem ser classificados em estáticos, dinâmicos. E o professor ele precisa sempre ser o mediador, ou seja, o professor ele não vai dar um material manipulável para o aluno e ele não vai participar disso. Ele tem que ser o mediador desse conhecimento. Ele precisa estar no meio disso tudo. Ele precisa intervir nesse aprendizagem. Entendeu? Ele tem que ser parceiro ali. É aconselhável o seu uso, ser utilizado para introduzir. Então, quando que usamos esses materiais manipulados? Ele é utilizado para introduzir, trabalhar e aprofundar conhecimento. Ele é facilitador da aprendizagem do aluno, relacionando a teoria e a prática. Vamos dar um exemplo. O aluno ele está aprendendo sobre fração, partes, a fração. E o professor ele vai utilizar um material manipulável para quê? Para introduzir aquele conteúdo que ele está falando sobre a fração. Por exemplo, ele pode levar lá para a sala de aula um chocolate. E nesse chocolate, ele vai partir ele em várias partes e vai trabalhar ali a fração com o aluno. Entendeu? Então, o material manipulável ele é muito importante quando você vai introduzir um conteúdo em sala de aula. Para quê? Para que o aluno ele consiga relacionar a teoria e a prática. Que seria isso? Para que eu vou usar essa situação? Entendeu? A fração, para que ela serve? 1/3. Então, um terço, uma barra de chocolate, ela é um todo. Então, 1/3, eu vou pegar essa barra de chocolate e vou partir ela em 3 partes iguais. Então, eu vou ter 1/3. Então, o aluno vai começar assim a assimilar esse conceito, essa teoria de fração. O material manipulável dinâmico. Ele é material concreto, que permite a transformação por continuidade, ou seja, a estrutura física do material vai mudando à medida em que ele vai sofrendo transformações, por meio de operações impostas pelo sujeito que o manipula. O material
manipulável e estático, ele não há alteração na sua estrutura física a partir da sua manipulação. Aí aqui eu dei um exemplo dos sólidos geométricos. Vamos lá, esse é um cubo. Você vai estar trabalhando os sólidos geométricos. Vai dar para o aluno segurar esses sólidos geométricos. Ele não tem alteração na sua estrutura. Um aluno vai manipular de um lado para o outro e ele vai continuar sendo um sólido geométrico, vai continuar sendo um cubo. Dá tempo para que o aluno conheça o material. O professor de matemática e outros, né, também, precisa ele trazer esse material manipulado e dá tempo para o aluno manusear, explorar livremente, né? Iniciar uma comunicação e troca de ideias, além de discutir com a turma os diferentes processos, resultados, estratégias envolvidos. Mediar sempre, o professor sempre tem que ser o mediador do conhecimento. Ele não deixa o material lá, traz simplesmente para a sala de aula, deixa lá, o aluno brinca, fala assim, olha, serve para você somar adição e subtração. Você vai utilizar esse material para você aprender a adicionar, a subtrair. E pronto, deixa lá com o aluno. Não, o professor precisa ser mediador deste processo. Realizar uma escolha responsável e criteriosa do material. O professor ele tem que planejar o trabalho dele antes. Planejar com antecedência as atividades, procurando conhecer bem os recursos a ser utilizado. Ele não pode chegar em sala de aula sem saber para que é o recurso. Para que esse material que ele escolheu serve. Sempre que possível, estimular a participação dos alunos e de outros professores na confecção do material. Um desafio ao professor. Como saber qual material usar? Vamos dar um exemplo. O professor ele está introduzindo, né, a aprendizagem da adição e subtração. E o que o professor vai fazer? Como introduzir esse conteúdo de uma forma concreta, de uma forma prazerosa, que leve o aluno a associar a teoria e a prática? O professor, então, ele vai começar a pesquisar qual o material que está relacionado a esse primeiro momento que ele quer introduzir essa adição e subtração. Eu dei um exemplo aqui de um material dourado. Esse material dourado, essas unidades aqui é a unidade. Essa daqui é a dezena, é uma barrinha com 10 unidades. E essa aqui é a centena, é a união de várias barrinhas formando a centena. Aqui o professor consegue trabalhar unidade, dezena e centena com o aluno. Então, introduzir esses conceitos. E como saber usar esse material? Pesquisando. Se o professor não conhece, ele vai pesquisar. Ele escolheu o material dourado, igual estou aqui nesta imagem. Eu vou pesquisar sobre o material, como utilizá-lo, formas de aplicar atividades que favoreçam o aprendizado do aluno. Quais conceitos matemáticos ele está associado? Isso é a principal atitude quando você vai trabalhar um material didático manipulável. É você preparar com antecedência, entendeu? Vamos lá dar um outro exemplo de um outro material, o abaco. Ele serve para explorar características do sistema de numeração decimal, trocas na base 10 e valor posicional. Então, você vai trabalhar com o aluno sistema de numeração decimal, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Troca na base 10 e valor posicional. O número de unidade passa para dezena. Ler e escrever números de quarta ordem. Ele vai aprender a ler e escrever números de quarta ordem. Representar números no abaco de pinos. Ele vai aprender a representar números aqui.
Resolver problemas de adição e de subtração com apoio do abaco de pinos. Você vê esse material. Eu vou trabalhar abaco. Eu não vou simplesmente pegar o abaco e levar para a sala de aula. Se eu não conheço, eu vou procurar saber como que eu trabalho abaco, como ensinar os alunos a aprender com esse material, como que eu vou associar a teoria e a prática com esse material. Entendeu, gente? Vou estar dando um exemplo de como utilizar o abaco para a representação de um número. Eu tenho o número 135, eu vou estar representando ele no nosso material manipulável, o abaco. Eu vou começar pela unidade, né? Eu tenho 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou colocar no campo da unidade. 3 dezenas. 1, 2, 3. 3 dezenas e uma unidade. Quando o aluno não sabe fazer essa representação, o primeiro passo é eu introduzir o que é unidade, dezena e centena e o seu valor posicional é devido em cada lugar. Então, eu introduzo o conhecimento e associo a teoria e a prática. Para resolver problemas de subtração, vou dar um dos exemplos que eu posso fazer adição, subtração, né, como eu havia dito no slide anterior. O número 36 menos 12. Então, aqui o 36 representado, 6 unidades, 3 dezenas. Eu vou estar subtraindo 12. Então, muito simples. Eu vou lá, retiro 2 unidades e retiro uma dezena. Aí você pede para o aluno contar quantos círculozinhos sobrou. Aí é o resultado, ok, gente? Então, ao usarem materiais manipuláveis, a intenção não é naturalmente que as crianças dependam deles. Os materiais manipuláveis são utilizados porque se acredita que favoreçam a aprendizagem dos alunos. Então, na nossa próxima aula, estarei dando sugestões de material manipulável nas diferentes deficiências, que é o nosso foco. Ok, gente? Até a próxima aula!